Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vou fazer umas coisas aqui enquanto o pessoal entra, tá? Que às vezes demora pro Facebook avisar todo mundo. Então eu vou avisando as pessoas nos grupos, arrumando a câmera, tá? Colocar o link lá no Facebook também. Mas já já a gente começa. Pronto, acho que agora tá pronto. Quem for chegando, oi, Giovana, bom dia. Quem for chegando vai me dando um oi aí, que eu vou preparar aqui uns mini moldes pra gente falar sobre as pences, tá? E hoje eu quero falar um pouco mais, assim, sobre o que dá pra fazer algumas demonstrações, mesmo sem medidas, né? Não vou interpretar com medidas e tudo mais aqui, mas dá pra fazer bastante coisa legal. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre as pences e sobre as possibilidades que elas trazem para fazer detalhes nas roupas, né? Eu mostrei lá nos stories alguns modelinhos, assim, que são feitos através de transferência de pence. E aí, primeiro eu vou falar um pouco sobre as pences com vocês, o que que elas são, para que que elas servem, como que resolve, né? É um assunto muito amplo de verdade. Então, hoje eu vou falar, assim, no sentido dos detalhes mesmo da peça. Vou mostrar para vocês aqui o que são as pences, tá? Primeiro eu quero saber se vocês que estão aí têm dúvidas sobre as pences e que tipo de dúvidas vocês têm, porque daí eu já consigo encaixar essas dúvidas no conteúdo que eu vou dar. Então, se vocês puderem escrever aqui, tipo, que dúvida que vocês têm, se é difícil para vocês ou não, tá? Porque daí eu consigo ajudar melhor durante o conteúdo, porque senão eu fico parando muitas vezes, sabe? Igual tem sido as outras aulas, e aí não é legal para quem acompanha, né? Eu não vou explicar hoje como é que a gente vai encontrar as pences nem nada, porque isso faz parte do material das bases e tem um monte de aulas sobre isso lá no clube, tá? Então hoje eu vou explicar mais o que a gente faz com as pences, quais as possibilidades que a gente tem aí quando a gente tem uma pence bem calculada. A gente tem muita possibilidade de trabalhar com ela na roupa, né? Ela pode ser tanto para retirada de excesso de volume, porque o que é a pence? Vamos começar então. O que é a pence, gente? A pence nada mais é do que excesso de tecido. Gi, então essa aula é perfeita para você. Ó, deixa eu pegar a Joyce aqui para ajudar a gente. O nosso corpo, ele tem curvas, né? Ele tem muitas curvas. E o tecido, ele, ainda mais o tecido plano, né? Que é o que a gente trabalha aqui no Costura que Cura por enquanto, a gente trabalha somente com modelagem plana, tá? A gente ainda não entrou na parte de malharia. Malha é diferente, possui uma elasticidade natural da fabricação, além de ter elastano em alguns casos, né? Bom dia, Cláudia. Então, vamos considerar aqui, deixa eu pegar um retângulo de papel pra gente considerar que é um pedaço de tecido. A modelagem ela é feita em papel assim, porque o tecido ele tem a mesma estrutura, basicamente, né? Tipo assim, ele é plano, ele não tem movimento, assim. Ele é como se fosse papel mesmo, vamos dizer. Quando a gente coloca isso sobre o corpo, ó, só envolve o corpo, não acontece absolutamente nada. O máximo que acontece é dar uma amassada aqui, né? Ó, aqui no volume do busto, por exemplo, só colocar o tecido ou só colocar o papel, não acontece nada. Se a gente quiser envolver as curvas, olha o tanto de prega que forma. Quando eu quero, e claro que isso aqui é um papel, tá, gente? O tecido talvez não tenha, não fique, as pregas não fiquem no mesmo lugar. Mas olha como é que fica aqui, pra gente envolver minimamente. As pences são o quê? São a retirada desses excessos aqui de papel ou de tecido. Só que quando a gente calcula isso da maneira correta, a gente consegue direcionar essa retirada de excesso para o lugar certo, tá? Bom dia, Cris. Bom dia, Eli. Vocês chegaram bem no começo, hein? Já tô aqui alguns minutos, mas comecei mesmo foi agora, tá? Então, olha só como é que ficaria um molde se eu quisesse simplesmente envolver ele no corpo, né? Quando a gente calcula um molde base, deixa eu mudar de câmera aqui para vocês.
Vocês estão vendo a mesa aí agora? Preciso saber se vocês estão vendo a mesma imagem que eu, que é a mesa, tá? Porque eu vejo tudo no programa de computador. Então, eu preciso que vocês me falem. Acho que agora sim, né? Vamos lá, vamos colocar aqui a minha imitação de molde fajuta aqui com a Joyce, no corpinho da Joyce. Pra vocês verem aqui como que ficou amassado no corpo dela. Tá vendo, né? Então tá, olha só, o que eu mostrei antes na outra câmera foi isso aqui, ó. Olha como que quando eu quero envolver no corpo, fica tudo amassado. O que é excesso de tecido ou de papel, vira essas dobras aqui, ó, tá? O que que acontece? Existem formas da gente calcular aonde é que a gente quer jogar esses excessos aqui. Para que eles para que a gente não precise fazer uma roupa de qualquer jeito. Então, quando a gente calcula um molde base, a gente começa calculando da forma correta, né? Como é explicado no molde, essas pences aqui. A pence lateral do busto tem uma forma, no método costura que cura, tem uma forma de calcular exatamente o tamanho dessa pence. E aí, a gente também tem essa pence aqui, que é a pence vertical, tá? Do busto. São essas duas pences principais que a gente calcula. Por quê? Vamos simular, eu quero dizer para vocês por que a gente calcula só essas duas pences aqui primeiro, tá? No método qualquer método eu acho que a gente vai aprender, calcula ou só essa ou só essas duas aqui, principalmente. Por quê? Ó, vamos imaginar que isso aqui são dois bustos, tá? Quando a gente tem uma peça, quando a gente vai calcular um molde base, né, que nada mais é do que a representação do corpo, a gente já teve essa aula, vamos supor que aqui tá a cabeça da pessoa, né? Aqui tá a cabeça da pessoa. Ó, observa aqui, ó. Aqui teria uma pence, aqui. Tá vendo? Opa! Aqui teria uma pence e aqui teria outra pence. Vocês conseguem entender o raciocínio? Eliana, eu preciso saber se todas vocês... Ah, sim, o quadradinho da Joyce. Espera aí, gente. Deixa eu mudar aqui meu quadradinho, então. Deixa eu mudar a posição da minha câmera aqui para ajudar vocês. Melhorou aí? Opa, não, é pra cá, né? Aí. Vê aí se melhorou agora. A gente vai adaptando aqui. Melhorou, né? Vai dar pra ver agora? Então, vou recapitular aqui, tá? Vamos supor que aqui tem os dois bustos da pessoa, tá? Aqui em cima tem a cabeça. Aqui, ó, a Joyce. Os dois bustos dela, né? Aqui pra trás a gente tem uma grande depressão, né? Onde o volume acaba de vez. Aqui ele acaba levemente. E pra cima, ele tem todo o resto do corpo aqui, né? Ele tem o pescoço, a cabeça, apesar de afunilar. Só que quando a gente faz uma peça, essa peça ela vem de cima e cai sobre o busto. E cai sobre o busto aqui, né? Esse quadro, a minha imagem tá dificultando, né? Deixa eu tentar colocar em outro lugar, pra ver se melhora. Peraí. Que daí eu consigo fazer aqui no meu lugar mesmo. Vamos ver se melhorou, peraí. Ah, peraí. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu não sei muito bem mexer com isso aqui, tudo muito novo pra mim, tá? Então, só um pouquinho de paciência mesmo. Que a gente já vai fluir. Vamos ver se deu agora. Vamos ver se vai dar assim agora? A gente vai vendo aí o melhor lugar, tá? Nem que a gente tenha que mudar de novo, não tem problema. Mas eu acho que agora vai dar. Então, vamos recapitular aqui. Minha Joicinha tá aqui.
Deixa eu ver. Vamos recapitular. A gente tem os dois bustos aqui, que são o maior volume da cintura pra cima, né? Que vou simular eles aqui pra vocês em tamanho grande. A partir do busto, a gente vê que a gente tem uma grande depressão aqui pro lado, né? Pro lado, o corpo já termina de uma vez, é uma grande queda aqui. Então, é por isso que quando a gente vai calcular o molde base, a gente calcula exatamente o tamanho dessa pence aqui, porque é importante que a gente retire o excesso aqui para poder fazer o contorno certinho aqui. Gente, para mim deu a imagem aqui, tá? Eu tô acompanhando aqui no computador, para mim deu certo. Então, eu vou continuar, tá? Vocês conseguem compreender? Vamos concentrar agora aqui no conteúdo. Que é por isso que a gente calcula a pence do tamanho correto aqui, como é ensinado lá no método Costura que Cura. Porque a gente tem uma grande depressão aqui para a lateral, então é necessário que a gente tire esse excesso aqui de forma correta. Como aqui a gente tem uma leve depressão, porque o corpo continua, né? Ó, aqui tem uma grande queda, né? Mas aqui não, aqui a gente continua com o corpo. Então, é natural que essa pence aqui vai ser menor. E é por isso que a gente utiliza uma média, né? Um padrão de 3 centímetros. E dependendo da modelagem, eu venho falando muito sobre isso. Se a lateral for ficar muito inclinada, a gente sabe que a gente precisa pôr uma pence um pouquinho maior. Mas é muito difícil que um corpo seja assim muito grande aqui em cima e muito pequeno aqui. Claro que existem, para tudo na vida existe particularidade, peculiaridade, mas a gente sempre trabalha com um padrão de 3 centímetros aqui na pence vertical e aumenta só quando necessário, o que é bem raro, tá? Entendendo isso, a gente também percebe que eu não tenho pence para outros lados. Por quê? É porque não precisa? Não, não é porque não precisa. Em alguns casos vai precisar, tá? Em alguns modelos que a gente for fazer, vai precisar. O que acontece é que a gente tem aqui um molde na dobra, né? A partir de uma linha central do corpo, a gente tem modelado só um lado. E quando a gente faz o molde base, assim na dobra, a gente supõe que ele vai cobrir toda a frente. Então, a gente não tem necessidade de modelar esse centro aqui do busto, tá? Então, se eu coloco um molde aqui, quando eu coloco, ó, por exemplo, eu vou colocar um papel aqui, que faz de conta que é um molde, tá? Aqui pra cima tá o pescoço. Deixa eu colocar alguma coisa aqui que vai segurar como pescoço aqui, só pra vocês verem, tá? A gente calcula essa lateral aqui, né? Que é uma grande queda, igual eu ensinei aqui na Joyce, né? Assim. E aqui a gente tem uma leve queda para o corpo, então a gente calcula outra pence aqui. Por quê? Porque como os dois bustos, eles são um ao lado do outro e não tem como tirar um busto dali, né? Porque é o formato do corpo. Esse vão aqui, ele não há necessidade de ser modelado. Quando a gente faz uma peça inteira, a gente fica com esse aspecto aqui da blusa, tanto reto aqui, quanto seguindo pra cima, né? Como é no molde base. Vocês conseguem compreender o meu raciocínio? Vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer? Que quando a gente faz um molde base, ele é feito para vestir a frente toda, e não só um lado. Apesar da gente fazer na dobra, quando a gente corta no espelho, e ele vai vestir assim, né? Toda a parte da frente. Então, essas duas pences aqui, ó, elas servem para modelar a lateral do meu corpo, e também, é que aqui o papel é bem ruim, né? E também modelar aqui essa parte de baixo do busto, né? Fica assim o nosso molde base. Ai, que difícil mexer com esse negócio. Muito difícil. Vocês já entenderam que aqui é plano, né? Então, vou tirar esse aqui daqui. Ok? Então, essas aqui seriam as nossas pences principais. Ficaria assim o nosso molde base, certo? Porque a gente tem um vão aqui entre os bustos, mas quando a gente faz uma modelagem inteira, a gente não precisa marcar isso daqui, né? Então, a gente fica com isso aqui. Então, todas essas pregas aqui que eu fiz, se eu fosse amassar só o papel, na verdade, eu direcionei. Deixa eu cortar outro pedacinho aqui, pra conseguir mostrar que eu direcionei. Ó, eu fiz isso aqui. Eu fiz um molde base, então eu direcionei uma pence aqui pra lateral, direcionei outra pence aqui pra lateral. Já resolvi a queda aqui da lateral. E aqui, esse voluminho aqui, eu
resolvo com outras pences menores. É claro que o papel é muito difícil de lidar, mas, ó, é isso que eu faço. Eu lido com as pences para onde eu quero. Olha a diferença. Repetindo, tá, gente? O papel é muito duro, então não tem como fazer exato. Mas olha só, quando eu simplesmente quero tirar os excessos de qualquer forma, esse excesso ele pode ir para qualquer lugar. Mas também há uma possibilidade de eu direcionar. Aí, qual que é a sacada aqui? As pences, elas são feitas sempre a partir do maior volume, porque a intenção da pence é exatamente cobrir e modelar, né? Como é que eu vou dizer isso? Dar uma forma para a maior parte. Então, olha aqui no meu isopor, como é que fica. Não tem como eu modelar através de outro lugar que não seja o ponto alto, ó. Por mais esforço que eu faça aqui, os excessos, eles sempre são direcionados para o maior volume. E nesse caso, o maior volume é o ponto alto do busto, né? Lá no método Costura que Cura, a gente também aprende... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Lá no método Costura que Cura, a gente também aprende como encontrar o ponto alto do busto, né? Então, a gente aprende como encontrar aqui, ó, o ponto alto do busto, né? O ponto mais alto do volume que eu tenho. Não importa se é o bico do seio ou não, porque às vezes vai saber o formato do corpo da pessoa. Às vezes não é no bico do seio, é no maior volume, tá? E aí, a partir disso aqui, eu traço a pence aqui e traço a pence aqui, ok? Até aí tá bem tranquilo, né? Que é nada mais do que uma recapitulação do que o método Costura que Cura, ok? Aí, o que acontece agora? Supondo que eu quero fazer uma blusa que... Eu vou usar isso aqui como um exemplo, tá? Deixa eu cortar aqui como se fosse uma cava. Só pra gente ter um exemplo aqui. Ó, faz de conta que ali é a cava, tá? Supondo que eu quero... que eu não quero essa pence aqui, por exemplo. Eu consigo transferir essa pence para qualquer outro lugar. Então, olha só. Vamos pegar o molde base aqui, simplesinho. Quem é aluna também tem uma aula, tem várias, na verdade, sobre essas transferências de pence que podem ser transferidas e usadas como pence mesmo, ou então como recortes, né? Até aí vocês, principalmente vocês que são alunas, vocês conseguem compreender isso, né? Que, por exemplo, se eu não quero essa pence aqui, essa pence foi calculada para ficar aqui nessa lateral, né? Para ficar aqui nessa lateral e começar a dar o formato do meu busto, ó. Só que eu não quero essa pence aqui. Eu quero essa pence aqui na cava, por exemplo. Então, quando eu fecho essa pence definitivamente, olha o que acontece. O meu molde não fica mais plano. Vocês conseguem ver que ele não tá plano mais? Então, o que eu posso fazer? Eu posso transferir ele pra cá, ó. Eu venho aqui e abro uma linha direcionada pro ponto alto. Vocês lembram que eu falei que tudo é em relação ao ponto alto. E quando eu fecho ela definitivamente, olha lá pra onde ela foi parar. Ela naturalmente abriu aonde eu abri a minha linha, ok? Até aí vocês conseguem compreender o raciocínio? Eu preciso que vocês me falem e mandem as dúvidas para eu não precisar ficar voltando, tá? A mesma coisa, eu não quero aqui, então faz de conta que eu não quero aqui, não. Vou fechar, faz de conta que eu nunca abri isso daqui, tá? Eu continuo com a minha pence principal calculada aqui, ok? A Leila perguntou assim, bom dia, qual é o tamanho máximo da pence de costas? Vai depender de cada corpo, vai depender, não tem um tamanho máximo. O mínimo é nada, você pode colocar nada nas costas, mas o máximo não tem, depende muito do corpo mesmo. Geralmente a gente começa com um padrão de 3 centímetros, que pode diminuir ou aumentar, tá? Vamos supor que eu não quero essa pence aqui e nem aqui, eu quero ela no ombro, quero fazer um negócio diferente no ombro. Então, é a mesma coisa, ó. Quando essa pence tá fechada aqui, em definitivo, eu fico com o volume aberto ali, né? Eu fico com esse volume aqui.
Então, eu posso vir aqui e transferir para qualquer lugar do meu ombro, desde que eu direcione lá para o ponto alto do busto. E aí, a mesma coisa. Olha como é que abriu lá, só de eu fechar aqui. Vocês conseguem entender a transferência de pence? Que eu peguei essa pence principal aqui, né? Poderia ter fechado as duas também. Eu posso transferir as minhas pences para onde eu quiser, desde que o início seja no ponto alto do busto. Então, é como se eu fizesse isso daqui, ó. Deixa eu cortar na metade aqui. Ó, supondo que eu tenho um busto só aqui, né? A minha pence principal, vocês conseguem ver? Tá bem posicionada a câmera de cima? Supondo que eu tenho a minha pence principal aqui. Assim, ok? Tá vendo como aqui é o ponto alto do busto? Eu posso direcionar a pence para qualquer lugar para envolver esse busto. Olha o quanto mais de excesso eu tenho aqui quando eu falo de um busto apenas. Quando tá os dois aqui, esse vão aqui, ele não é modelado, ele é coberto. Assim como lá para cima também. Mas quando eu falo de um busto só, eu posso ver que eu tenho muito mais excesso para ser retirado. A Leila perguntou assim, Leila, você é minha aluna? Ela perguntou assim, não é das costas, quis dizer a pence do busto, né? A pence do seio. Posso fazer de 10 centímetros ou tenho que dividir e fazer em outro lugar? Eu primeiro preciso saber se você é minha aluna para eu poder te explicar. Porque o método não trabalha assim. E aí eu preciso que você tenha uma noção para eu poder te explicar isso, tá? Então, agora a gente vai entender peças que eu preciso modelar um busto só. Que peças são essas? Deixa eu pegar algumas fotos aqui para vocês verem. Por exemplo, eu coloquei uma foto lá no Facebook, essa daqui. Vocês conseguem ver o modelo? Que ela é transpassada aqui. Ah, então, Leila, é que lá no método Costura que Cura, eu ensino exatamente como que você vai encontrar essa medida de seio. Então, não tem como eu te falar assim, faz uma pence de 10, faz uma pence de 9, uma pence de 15, sei lá. Não é dessa forma que a gente trabalha. Existe um cálculo lógico que a gente faz, não é difícil, mas existe uma forma de você encontrar qual é a medida exata dessa pence. E a partir disso, dependendo do corpo da pessoa, você consegue ou transferir para outros lugares, distribuir esse volume, ou então deixar na lateral mesmo, mas de uma forma adequada, tá? Eu não consigo entrar nesse detalhe aqui, porque eu teria que ter toda uma estrutura de aula que eu não preparei, tá bom? Mas é isso, primeiro você tem que saber exatamente qual é a medida da pence, e depois saber a estrutura do corpo da pessoa para saber se é necessário dividir esse volume ou deixar tudo num lugar só, tá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver essa foto aqui? Que ela é um modelo transpassado, né? Agora a gente vai fazer a mesma lição que a gente fez lá na aula passada. A gente vai simular aqui, ó, um molde base, tá? Vamos dizer que aqui é o corpo. Deixa eu pintar de preto aqui o molde base. Ó. Ai, que vontade de espirrar, tô com muita alergia. Essa aqui é a estrutura de base dessa pessoa. Aqui estão as linhas do ponto alto, provavelmente, né? Claro que aqui é uma simulação. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Como que a gente consegue interpretar uma peça, identificar uma peça? É a mesma coisa aqui com as pences. As pences, gente, para quem não é aluna, tipo a Leila, a Sheila que estava aqui antes, eu vou explicar uma coisa. O método Costura que Cura, ele tem uma técnica única que eu utilizo, que foi desenvolvida por mim ao longo dos meus anos de profissão. E essa técnica se chama técnica EIC, que é estrutura, interpretação e a costura. Exatamente nessa ordem, tá? Então, o que eu entendi ao longo dos meus anos de profissão e como que eu trabalho? Não existe como interpretar uma peça sem entender a estrutura que essa peça tem que ter,
né? Para depois, por último, passar pela costura. Então, aqui, por exemplo, a gente já tem uma interpretação pronta, a gente já tá vendo o modelo pronto, né? A gente já tá vendo que é uma blusa transpassada aqui, ó, que ela tem aqui umas pences, né? A gente já tem esse modelo aqui interpretado. Só que a gente precisa saber quais foram as estruturas que envolvem essa peça aqui para poder construir ela. Então, a primeira estrutura que a gente tem é o molde base, que foi essas linhas aqui que eu fiz de preto, né? Ó, deixa eu comparar aqui, deixa eu pegar minha basezinha de exemplo. Olha aqui, ó. Se você observar aqui, essa linha preta central, essas linhas aqui até a cava, tudo isso aqui é exatamente esse moldezinho que eu tenho aqui, tá? Ó, essa linha aqui com essa linha aqui é que a gente encontra o ponto alto do busto pra gente poder encontrar o raio do busto também. Tudo isso é lá do método Costura que Cura, tá? Que não tem como eu exemplificar aqui, quem é aluna já sabe. Então, quando eu olho uma peça a ser interpretada, imediatamente eu olho a primeira estrutura, que é a base. E se eu tiver uma foto, é mais fácil ainda, porque eu consigo marcar essa estrutura. Então, aqui eu sei que aqui, como eu sei exatamente onde está o ponto alto dela, eu consigo imaginar que o raio do busto dela está mais ou menos aqui. Claro que aqui a gente não tem uma medida certa, é só um exemplo, tá? Então, aqui a gente tem esse desenho, ok? A partir da primeira estrutura, a gente começa a perceber outras estruturas mais avançadas, que é o transpasse, que é uma modelagem específica, existe uma estrutura, um raciocínio por trás desse transpasse. A gente percebe também que ela não tem pence lateral, acho que aí a imagem não tá muito boa, né? Mas a gente não tem pence lateral aqui, a gente tem essas pregas aqui. Então, agora a gente vai ver como que é a partir dessas pences aqui, né, dessas pences principais, é que a gente consegue chegar nesse resultado, né? Lá no Costura que Cura, lá no clube, eu falo muito sobre, no primeiro módulo principalmente, que é Comece por Aqui, daí tem lá as estruturas, os fundamentos da modelagem. Eu explico para vocês sobre um molde simétrico e um molde assimétrico. O molde simétrico é quando ele é igual para os dois lados, né? Só que isso não significa que ele seja só feito a partir da dobra, tá? Esse aqui, ele é um molde simétrico também. A gente não tá vendo, mas aqui por baixo ainda tem o mesmo transpasse que eu tenho desse lado. Então, ele é igual para os dois lados. Ele ultrapassa a linha da dobra, mas ele é igual para os dois lados. É lindo, né, Nádia? Eu também adoro esse modelo, acho super clássico. Então, aqui a gente vai fazer só um lado, só que a gente percebe que esse transpasse, ele ultrapassa aqui essa linha. Então, a gente vai começar por ele. Eu vou colar um papel aqui de baixo. Eu vou colar um papel aqui embaixo, só pra gente poder... Ah, deixa eu pegar um outro papel aqui, peraí. Quando a gente vai interpretar, a gente vai interpretar esse aqui agora. Claro que sem medidas, né? Tipo assim... Pra dar uma simulação mesmo, pra vocês verem o que eu vou fazer com essas pences, tá? Aqui. Então, a gente percebe que... Eu vou mostrar desse lado aqui, tá? Mas é igual pros dois lados. A gente percebe que ele é transpassado... Olha até onde vem esse transpasse, ó. Provavelmente, se esse lado veio até quase a linha do busto, é que eu risquei de qualquer jeito, mas provavelmente tá chegando na linha do ponto alto aqui, ó, na linha principal, tá? Então, eu sei que se eu espelhar aqui o meu molde, exatamente como ele é, deixa eu riscar aqui a linha do molde pra espelhar pro outro lado, tá? Pera aí, gente, que eu não tinha feito dessa forma. O ideal seria o molde estar inteiro aqui, tá? Mas eu reproduzi só a parte que a gente vai usar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de caneta roxa, igual tá ali no desenho. Então, a gente percebe que a gente tem aqui, ó, essas duas linhas aqui, são essas duas linhas aqui, ok?
O que eu percebo? Que o meu transpasse vem até mais ou menos a linha de separação de busto, dessa linha principal de estrutura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha linha até aqui. Outra coisa que eu percebo, olha o meu decote. Aqui tá a linha de ponto alto de busto. O meu decote, ele está acima. Ele vai estar um pouco acima. Então, eu vou calcular, simular aqui, claro, né? Uns 3 centímetros acima. Porque eu percebo que ele não pega... Olha onde é que tá o decote aqui. E olha onde tá o raio do busto. Eu percebo que ele não aparece o meu busto. Ah, desculpa, tá muito pra cima, né? Olha só, eu percebo que ele não aparece o meu busto. Que o meu decote, ele tá bem discreto em relação à posição do busto aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu tenho o lugar certo do raio do meu busto, quem é aluna sabe como calcular. Então, eu vou fazer o quê? A outra coisa que eu preciso ver aqui, ó. Olha a estrutura do ombro aqui. Olha o meu ombro aqui e olha essa estrutura aqui. Eu percebo que ele tá afastado uns 3 centímetros. É claro que aqui é só uma simulação, então... não tá no mesmo lugar a linha aqui, né? Mas vamos dizer que é uns 3 centímetros aqui que eu saí. Então, eu vou sair aqui, eu vou ligar esse decote até lá embaixo, onde eu imagino que ele deve ser. Ok? Vocês conseguiram entender que eu tenho uma referência? Quando eu entendo a estrutura de uma modelagem, né? Quando eu entendo a grade principal da modelagem, que é a partir da base, tudo fica mais fácil de eu interpretar, né? Então, eu consigo marcar onde é que eu quero que chegue o meu transpasse, qual é a altura do meu decote e também onde é que eu quero aqui a minha linha de ombro, né? E aí, eu já tracei aqui, ok, beleza? Agora, a gente vai recortar isso daqui. Eu recorto isso daqui, deixa eu prender bem prendidinho. E aí, que a maioria das costureiras pararia por aqui. Daria-se por satisfeita. Ah, pronto, fiz a interpretação aqui. Só que não é só isso, gente. Agora é que entram as pences. Eu tenho as duas pences principais aqui. Só que eu falei pra vocês, acabei de falar pra vocês, que quando a gente vai modelar uma peça com um busto só, com um volume só, como é esse caso aqui, vamos simular então aqui, que eu tô com essa peça transpassada aqui. Claro que ela não tá inteira, mas vamos simular aqui. Ó, se eu colocar do jeito que tá aqui, tá? Deixa eu emendar um pedaço aqui, só pra gente fazer uma simulação com a peça inteira, peraí. Vou fazer os mesmos riscos, a gente vai ver aqui na bola de isopor, tá? É só simular. Ok? Ó, esse aqui, essa marcação de busto aqui, vamos supor que é essa bola de isopor. Quando a gente vai vestir aqui, essa pence aqui que foi calculada corretamente, ela já vai envolver toda a lateral aqui, ok? E essa pence aqui também já vai modelar toda essa parte de baixo aqui, certo? É isso que eu tenho ali pronto. Só que olha aqui o vão que fica na minha bola de isopor. É o mesmo vão que vai ficar no busto. Se eu quiser modelar esse busto, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Se eu quiser que ele fique coladinho no corpo assim e não fique desbeiçado aqui. Porque é isso que acontece quando vocês fazem um molde transpassado e não retiram o excesso aqui. Quando a gente trata do busto como único, a gente tem uma pence morta aqui no centro. Porque, igual eu falei antes, quando tá os dois aqui, que a blusa vai passar até lá, a gente não tem necessidade de calcular esse vão. Mas quando a gente vai fazer um molde onde a gente vai modelar um busto só, a gente precisa retirar aqui uma pence morta, uma pence que é invisível quando a gente tá falando de peça inteira, tá? Então, olha aqui quando eu tiro uma pence morta, como que eu já consigo envolver o meu busto aqui. Vocês estão conseguindo compreender? Fala pra mim se vocês estão compreendendo, tá? Porque senão eu não consigo saber
qual o raciocínio que eu preciso usar. Vou esperar vocês falarem enquanto eu bebo uma água. Já vou prender meus cabelos pra cima. Gente, tem alguém aí? É uma das aulas mais importantes que vocês estão tendo. Eu não sei nem se eu vou deixar ela aqui disponível. Show, Sheila. Quem mais tá entendendo aí? Porque senão, se vocês não me derem o feedback, aí eu vou seguindo e depois vocês vão ficar com dúvida. E eu quero ver onde que vocês vão arrumar uma aula dessa depois sem estar dentro do clube, hein? Bom, eu vou seguir aqui então. Beleza, Cláudia. Então tá, então eu sei que se eu tirar a pence morta aqui, eu consigo envolver o meu busto. E aí, o que que acontece? O que que eu preciso fazer aqui? Quando eu fecho essa pence aqui, eu preciso transferir ela para outro lugar. Então, quando a gente fala de modelagem, ó, por exemplo, vamos lá. Então, vocês viram isso aqui e agora vamos pro molde mesmo, tá? Aqui no centro, sabe que a gente tem essa linha de busto aqui, né? Essa linha, que é a linha de ponto alto que passa de um lado até o outro, né? Então, o que vocês precisam entender? Quando a gente fala de modelar os dois bustos, a gente fecha só essas linhas aqui. Mas quando a gente fala em fechar o busto inteiro, a gente tem outras pences aqui, ó, tá? Que raiam aqui. Então, eu posso escolher, nesse modelo aqui, eu posso escolher se eu vou tirar o meu excesso mais inclinadinho aqui ou mais pra cá. O que vocês precisam entender é que a mesma medida que tem na pence aqui da lateral, provavelmente vai ser a mesma medida que tem aqui, tá? E aí, eu venho aqui, fecho a pence. Eu não vou dar detalhes, tá, gente, de medida, de quanto é. Aqui é só o raciocínio hoje para vocês entenderem que existem outras pences além das calculadas inicialmente, tá? São pences mortas ou pences camufladas, que a gente chama. Eu venho aqui, eu tiro esse excesso. E quando eu fecho essa pence, olha o que que acontece. O meu tecido, o meu papel, ele já não fica plano mais, ele fica querendo ficar em curva assim, porque o intuito é justamente modelar o busto. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso transferir ela para algum lugar, e eu vou escolher transferir ela para cá, tá? Então, eu fecho essa pence aqui, camuflada, mas eu transfiro ela pra cá e essa aqui vai ficar maior. E aí, como acertar isso tudo é lá dentro do clube, tá? Aqui a gente vai falar somente sobre as pences mesmo, ok? E aí, o que que eu faria aqui? Eu iria harmonizar essa linha. Eu venho, coloco um papel aqui de baixo, retraço esse molde. E aí, quando eu coloco esse molde no corpo, aqui essa curva faz com que ele fique certinho no corpo. Daí, a hora que fecha as outras pences, ó, vou fechar as outras pences pra vocês verem o que que acontece. Faz de conta que elas estão sendo fechadas na costura já pra vestir uma peça, tá? Ó, quando eu fecho todas as pences, olha o que acontece. Como é que fica o meu molde, ó? Vou colocar aqui na mesa pra vocês entenderem. Ó, ela modelaria o busto com como é que eu vou falar? Com assertividade, né? Do jeito que ele tem que ser, quando a gente calcula essas pences da maneira correta. E aí, aqui, como a gente tem uma curva aqui, geralmente a gente também tira um pouquinho aqui embaixo, tá? Pra dar mais uma puxadinha aqui nesse decote, tá bom? E aí, o que que acontece? Só que o que que acontece aqui, ó? A gente não tem pences nessa peça aqui. A gente tem essas pregas aqui, né? Então, como que a gente faria essas pregas? A gente tem que simular. A gente tem que perceber, né, onde é que são essas pregas e marcar elas no molde. E depois das pences fechadas é que a gente vai conseguir fazer. Então, a primeira coisa que a gente faria é essa correção aqui. E depois a gente marca as pregas no lugar que a gente quer. Então, a gente percebe que tem
uma prega bem em direção ao ponto alto aqui, que é essa pequenininha, e tem mais duas aqui. Então, a primeira é pra dentro e é bem na direção do ponto alto, que seria bem no lugar da pence aqui. Deixa eu fechar essa pence aqui pra poder facilitar como que a gente visualiza isso, tá? Ó, supondo que... Porque pra abrir essas pregas, a gente tem que fechar todas as outras, tá? E aí, como essa aqui já vai ser uma prega, a gente deixa essa pence... Opa! Vou colocar ela aqui. A gente deixaria essa pence e abriria outras aqui direcionadas para o ponto alto. Assim. E aí, quando a gente abre aqui, ó, a gente tira esse excesso aqui e ela vai virar uma prega. Assim. Ela já vira uma prega. Olha como é que fica aqui. Tá vendo? Quando a gente fecha isso aqui, ela já se torna uma prega. Só que uma prega profunda. E eu não quero uma profunda, eu quero 3 mais rasas. Então, eu venho aqui e abro no mesmo lugar onde eu quero que elas fiquem. E eu direciono essa abertura lá pro ponto alto. Assim, ó. E aí, com um novo papel por baixo... Deixa eu pegar um papel aqui. Com um novo papel por baixo, eu venho aqui, colo o meu molde, e é bem assim mesmo, tá? Feito no papel, colado, pra depois a gente fazer no tecido. E aí, eu defino quanto que eu quero cada prega, e eu simplesmente marco aqui, colo certinho. Assim. Aí, eu retraço isso daqui. Deixa eu pular aqui atrás. E assim ficaria o meu molde. O molde dessa blusa aqui ficaria dessa forma. Porque daí, a hora que eu fechar essas pregas, ó, olha aqui como é que vai acontecer. Deixa eu fechar bem direitinho pra poder fechar pra vocês verem, tá? Aí, já estraguei aqui, mas não tem problema não. Que é pra gente simular mesmo, tá? Eu vou dobrar e vou simular as pregas pra vocês no papel. Gente, vocês acreditam que eu não consegui costurar o tubinho até hoje? Aconteceu uma pequena tragédia com aquele tecido, eu vou ter que cortar ele tudo de novo e fazer um outro tecido. Eu vou fazer um tricoline que eu tenho aqui. Eu ia costurar ele pra fazer, né, pras alunas da plataforma, só que meu gatinho ou meu cachorrinho, sei lá, acabou com o meu tecido. Vou cortar em outro. Ó, imagina, Débora, é meu papel, né? Beleza? O molde, então, ficou assim, certo? Quem tá aqui desde o comecinho tá entendendo todo o passo a passo aqui, eu espero, pelo menos. E aí, a hora que a gente vai costurar, a gente fecha, ó. Tá vendo como essas pregas, elas estão fechadas, direcionadas pro lado de fora. Então, aqui seria uma prega, que a gente fecharia. Aqui seria outra prega fechada e aqui seria outra prega. Claro que aqui tá sem medida, tá, gente? Lembrando. E aí, a hora que eu fecho as pregas, esse busto voltaria a se encaixar aqui dentro, só que com as pregas. Vocês entenderam que foi todo um processo de construção aqui? Que não é simplesmente abrir em qualquer lugar? Primeiro a gente tem que entender, né, o desenho. Primeiro a gente tem que entender a estrutura de base. Depois a gente tem que entender a estrutura de transpasse ou do decote que a gente for fazer. Depois a gente tem que entender se tem alguma pence camuflada. E por último, poder fazer as transferências e as criações das pregas. Vocês conseguiram entender, gente, esse modelo? Porque daí eu vou passar para outro modelo. Eu comecei logo pelo mais difícil, eu confesso. Tá bom? Então, ninguém tem dúvida, todo mundo sabe tudo. Vou deixar isso aqui do lado.
Deixa eu pegar um outro corpinho aqui. Nossa, a Joyce tá toda rabiscada já. Gente, falem pra mim aí alguma dúvida, alguma coisa, eu preciso saber. Senão eu acho que eu tô falando sozinha aqui. Ah, eu vou fazer agora esse modelo aqui. Porque quando eu tinha ateliê, as pessoas escolhiam muito esse modelo para uniforme. Gente, esse modelo eu já fiz tanto dele para uniforme que vocês não conseguem nem imaginar. Ele é maravilhoso. E eu ainda fazia com a manguinha tulipa. Nossa, ficava show demais. Deixa eu abandonar minhas bolinhas de isopor. Então, bora, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Montar a estrutura desse corpo, né? Então, a gente já vê que tem um decote aqui, então, provavelmente, a linha central desse corpo tá aqui. Decote. Eu não vou falar muito sobre essa golinha, tá, gente? Isso aqui é outra... Cláudia, a Cláudia falou assim, ó, a explicação está ok, agora eu tenho que fazer na prática para ver se realmente entendi. Cláudia, eu já vou te adiantar que não é muito simples e que você talvez vai errar muito nas primeiras vezes, tá? Só que a minha indicação é, não pare de tentar, porque as pences são algo assim, muito amplo, é um assunto muito amplo. Então, você tem que começar, não é que você tem que nada, tá? Se você quiser começar pelo mais difícil, você começa. Mas a minha orientação é que você comece escolhendo peças mais simples, só com um fechamento de pence, ou com uma transferência simples de pence, né? E aí, aos poucos, você vai avançando. Vai fazendo testes, corta miniatura de molde, igual eu fiz aqui, ó. Faz o molde em miniatura e corta no algodão cru ou no TNT pra você ir testando, tá bom? É a minha orientação. Você já é minha aluna, Cláudia? Desculpa, mas é muito difícil por nome, assim, porque como todo mundo tá no grupo, aquelas que interagem mais, eu conheço melhor. Mas quem não interage muito, ou às vezes não tem o rosto ali, é muito difícil de eu saber. Se você for minha aluna, você consegue fazendo e mandando no grupo de monitoria. Fazendo e mandando no grupo de monitoria, né? Que daí a gente vai te auxiliando. Aí fica mais fácil, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, vamos desenhar a estrutura dessa pessoa aqui. Esse é o molde base dela, né? O que eu percebo aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, mas a pence dela, essas preguinhas dela terminam bem aqui. Provavelmente porque a linha de ponto alto dela passe bem aqui. E também vou imaginar que passe por aqui assim, tá? A Débora perguntou assim, se eu quiser uma blusa bem larguinha na cintura, sem pence lateral, eu posso transferir para a cintura e não fechar nenhuma pence? Com certeza pode, com certeza pode. Olha o meu vestido. Pence lateral nenhuma. Olha como ele cai no meu corpo, ó. Eu não fechei as pences aqui, eu só coloquei uma largurinha aqui, porque eu queria ele mais larguinho mesmo, pra poder descer a cava. Então, eu desci a cava, coloquei uma largurinha pra ele ficar largo. Daí, quando eu ponho uma largura aqui, eu ponho a mesma largura até no final. Mas só de eu não fechar as pences, nem da frente e nem das costas, olha como ele ficou larguinho. E olha como desenho o busto. Tipo assim... Como que uma pence bem calculada, ó, bem retirada, aqui eu tirei a pence morta, calculada pra mim, e olha como ele cai. Ele não fica desbeiçado, você não me vê mostrando nada com esse vestido. Posso fazer o que for, posso fazer o movimento que for, eu não vou mostrar, porque eu calculei a minha pence corretamente, eu tirei as pences camufladas aqui, porque como eu não tenho nada de tecido aqui em cima a gente tem... Deixa eu mudar a câmera. Peraí, deixa eu mudar a câmera pra vocês conseguirem ver. Ó, vou mostrar em mim aqui. Peraí. Aqui em cima, lembra que eu falei pra vocês, que eu tava mostrando pra vocês aqui, ó, os dois bustos? Né? Olha aqui. A gente tem essa pence principal calculada e essa pence principal calculada no nosso molde, né? Aqui, ó, molde base, ok? Essa pence aqui a gente calcula bem certinho aqui, porque como aqui eu já não tenho mais nada de volume, eu preciso encaixar esse molde exatamente aqui na minha lateral.
e aqui, geralmente, é 3 centímetros ou de acordo com o corpo. Só que aqui em cima eu também tenho um vão aqui. Todo mundo tem um vão aqui. Então aqui eu tenho excesso de tecido. Só que quando a gente faz uma blusa ou um molde base onde a gente cobre isso aqui, geralmente a gente não precisa retirar esse vão. Entende? Então por isso que a gente não fala muito dele, porque tá camuflado, tá escondido, tá morto. Então, quando eu vou fazer uma peça dessa forma, eu tenho que calcular todo o excesso de tecido que eu teria aqui dentro, se fosse uma peça inteira, e eu retiro isso de maneira pensada e inteligente, para que eu tenha um molde certo no meu corpo. É o mesmo molde das minhas blusinhas de alcinha que tem dentro da plataforma. Eu gravei essa aula e eu perdi o meu cartão de memória, ele queimou. Então eu não consegui aproveitar, mas olha, não tem nada aparecendo aqui, não importa o movimento que eu faça. E é isso que é legal. A gente conseguir entender perfeitamente para poder usar de forma inteligente o que a gente conhece, né? Então, bora. Vamos fazer essa peça aqui, né? Vamos pegar um moldezinho base aqui. Deixa eu calcular aqui as pences principais, simular elas aqui, só pra gente começar. Beleza. Então, a gente percebe aqui que a mesma estrutura que eu tenho nessa blusa aqui, eu tenho no meu molde base aqui, ok? Guardar meus peitos de isopor. Ai, gente, eu quero gravar uma aula, gravar mesmo, editada com esse conteúdo, pra não ficar essa bagunça, e por isso eu comprei esse isopor aí, pra fazer de conta que são peitos. Na aula lá do clube, que já tá lá no clube, eu simulei numa mexerica, funcionou muito bem. Todo mundo acompanhando aqui? Aqui a gente percebe que, vamos começar a nossa interpretação aqui então. Primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem esse decote aqui, né? E a gente já vê que ele não vem até o ponto alto, né? Ele fica um pouco pra cima. Só que ele também não começa aqui em cima, tá? Então, o que que acontece aqui? Aqui eu vou simular essa gola, eu não vou falar dessa gola hoje, mas vamos simular que ela comece um pouquinho pra baixo aqui, tá? Essa gola, vocês conseguindo ver aí?